Provérbios 30 nos fala sobre egoísmo. O texto diz que a sanguessuga pede, me dá, quero mais o tempo todo. E por que será que isso nos incomoda tanto? Porque nós fomos feitos pelo Criador, um Criador cheio de amor, o Senhor Deus que nos ensina a doar. Por isso o sentido da vida é o sentido não egoísta, é altruísta. Nós fomos criados para vivermos assim. Só seremos felizes se doarmos e fizermos o bem aos outros. E nós só podemos construir no mundo à nossa volta quando tivermos essa atitude de generosidade, de altruísmo, de fazer o bem. Nada de egoísmo, sejamos generosos e altruístas. Bem-vindos para mais uma celebração da IBNU. Nós nos reunimos como povo de Deus em vários momentos e em vários lugares para entoar esse cântico novo, para adorar a Deus a partir daquilo que o Senhor tem feito em nossa vida e para agradecer porque Ele é um Deus que se faz presente. Nós convidamos você a participar dessa celebração com o ânimo, com o desejo e também com as suas necessidades no coração, nesse momento de adoração ao Senhor.
Deus é bom, queridos. Deus é muito bom. Olha que fala nos Salmos 16. Tu, o Senhor Deus, és tudo o que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me das. Como são maravilhosas. Vamos agradecer esse maravilhoso Deus que cuida muito de nós. A nossa vida está nas mãos dele. Vamos agradecer, porque tudo que nós temos é dele. Ele dá para os filhos dele tudo com amor, com carinho. Vamos agradecer ele, porque ele é bom sempre. Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou. O meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou, o meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. 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 Esse é um momento muito especial em que eu e você, juntos, como comunidade, podemos colocar diante de Deus as nossas preocupações, aquilo que aflige o nosso coração, coisas que têm ocupado nossa mente e coisas às vezes do profundo do coração que a gente acha que não precisa colocar diante de Deus, ou coisas com as quais Deus não se preocupa, mas Deus quer ouvir absolutamente tudo que você
tem a dizer, tudo que ocupa seu pensamento, que nós possamos fazer isso juntos nesse momento. Situações pelas quais você está passando, situações que fogem do nosso controle ou coisas que a gente acha que deveria ter o controle. Vamos colocar tudo isso diante de Deus e com quem você está junto aí, se você puder pegar na mão, dar um abraço, coloque junto comigo diante de Deus esse momento e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada, porque podemos estar diante do Senhor, de coração aberto, com tudo o que temos, colocar diante do Senhor aquilo que ocupa o mais profundo do nosso coração. Situações de doença, situações de relacionamento familiar, situações de dificuldade financeira, situações difíceis que a gente não vê saída, que o Senhor possa intervir primeiro no nosso coração, para que nós possamos enxergar que o Senhor tem o controle de todas as coisas, que o Senhor cuida de nós, independente do momento pelo qual nós estamos passando, e que possamos fazer isso juntos, um com o outro, que possamos nos ajudar a ver como o Senhor tem sido bom e agido nas nossas vidas. Muito obrigada, porque podemos descansar. Ainda que passando por sofrimento ou situações difíceis, podemos descansar no Senhor, como comunidade juntos, fazer isso. Muito obrigada, em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Sabe como eu sou.
Seja muito bem-vindo a mais um momento de reflexão aqui na IBNU, nesse momento especial de celebração, de união, de pensamentos, de vontade, desejo de adorar ao Senhor de uma forma sincera, colocando no nosso coração aquilo que tem trazido alegria e muitas vezes até preocupação diante desse Deus que pode resolver e acalmar a nossa vida. E nesse período que nós estamos falando sobre a comunhão da igreja, eu acho muito interessante a gente pensar um pouco sobre a história da comunhão em Israel. Em especial, num momento muito complicado, num momento muito difícil da trajetória do povo, que é sequencial ao período em que o povo de Israel chega na terra e se estabelece, mas que há ali uma relação muito fragilizada por conta tanto das origens de cada um dos membros daquele povo, como também pelas relações conflituosas que se desenvolveram ao longo dos anos. E eu queria pensar sobre o tema o orgulho no coração que despedaça a comunhão. E falando muito especificamente sobre esse despedaçar. Despedaçar do povo, despedaçar das relações, o despedaçar do reino. Um momento muito importante na história de Israel, que vai ser justamente a divisão desse reino. E a gente vai entrar um pouquinho em alguns textos aqui, mas especificamente o texto principal é 1 Reis capítulo 12, porque é o texto que vai demonstrar o momento, o início dessa separação. E é engraçado, a gente tem alguns livros que são preferidos. Eu creio que se você tem o costume de ler a Bíblia, tem o costume de se debruçar, estudar a Bíblia, você deve ter um livro que você gosta mais. Eu, particularmente, tenho um trecho da Bíblia que para mim é muito emblemático e impactante, que é Filipenses capítulo 2. Eu já falei isso algumas vezes aqui nesse canal. Como esse texto me impacta a postura de Jesus Cristo, nosso Senhor, diante da criação. Ele que faz parte da criação, no sentido de ter participado da criação. João capítulo 1 vai trazer aquele texto maravilhoso que diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então você tem ali o Senhor da história, o Senhor da criação, que participa da criação, se colocando numa posição de servo. E isso para mim impacta muito, porque é exatamente o oposto da história da humanidade. Se você estuda a história do ser humano e das civilizações, o objetivo final das civilizações, e individualmente pensando aqui, o objetivo de cada membro componente dessas civilizações é ser um agente, uma personagem de destaque. É ser alguém que domina sobre os outros, é ser alguém que tem poder, tem autoridade, tem posses, tem bens. É ser alguém de relevância. Aliás, uma palavra muito utilizada nos nossos tempos. Seja relevante, tenha relevância. Para a igreja isso não funciona. A relevância não deve ser nossa. A relevância deve ser desse Cristo. É Ele quem nós temos que apresentar, é Ele quem nós temos que introduzir as pessoas que cruzam, que passam no nosso caminho, para que elas possam entender quem é Ele, o que Ele fez e como isso nos coloca na nossa realidade, na nossa situação. Então, focando agora na história do povo de Israel, a gente vai ler o texto, mas a gente não vai ler diretamente 1 Reis capítulo 12. A gente vai começar com o capítulo anterior e tem um motivo muito claro para vocês entenderem isso. Porque quando eu falo que o orgulho no coração ele pode trazer uma divisão que tem desdobramentos muito pesados, severos para a história do povo. Eu estava falando sobre os livros que a gente prefere e eu queria dizer que muitas pessoas gostam de histórias, gostam de entender a história. Então, para muitos, o livro preferido é justamente o livro dos reis e o livro das crônicas. Os dois livros dos reis, né, 1º e 2º reis e o 1º e 2º crônicas, porque relatam a história do povo de Israel enquanto eles estavam ali na terra que o Senhor havia dado a eles. Ou seja, em Josué, o Senhor entrega essa terra ao povo, cumprindo a promessa que tinha feito aos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó.
depois promete isso para Moisés, Moisés acaba não entrando na terra, Josué entra com o povo na terra, conquista aquilo que foi possível conquistar, eles não chegam a conquistar tudo, mas em Davi você tem um auge. Você tem o auge dessa conquista, as vitórias militares de Davi chegam ao ponto de que no capítulo 7 do segundo livro de Samuel, vai dizer que Davi havia conquistado todos os territórios e Deus havia dado a ele paz com relação a todos os seus adversários. Todos os inimigos em volta de Davi estavam sem condições de atacar Israel. E o povo ali, a nação de Israel que estava dominando, chega ao seu auge territorial, seu máximo de ocupação territorial. Logo depois de Davi, seu filho, aliás, o final da vida de Davi também é conturbado, né? Tem um filho que tenta usurpar o trono e por conta da intervenção da mãe de Salomão, Batseba, ela vai ao rei e diz que o rei havia prometido que o filho dela seria rei. E Davi consegue ali juntar os seus líderes, os seus principais generais e também o sacerdote Zadok e unge Salomão o rei. E Salomão é talvez uma das figuras mais famosas depois de Davi. Depois de Davi, Salomão vai estender a relevância desse reino a lugares muitas vezes nem imaginados. O texto vai dizer que ele tinha relações com povos de toda a humanidade ali daquele momento, daquele mundo que havia, né? Os grandes impérios e reinos mandavam os seus líderes, os seus sábios, para irem à corte de Salomão para aprender com a sabedoria de Salomão. E quando a gente entende essa história, o impacto que isso vai gerar, tanto em Israel, na nação de Israel, como na humanidade da época, você tem registros bíblicos que apontam para essa sabedoria. Uma vez eu estava andando de carro e estava ouvindo rádio, e estava sintonizado naquela rádio muito famosa no Brasil todo, chamada CBN, e havia ali um comentarista, eu acho que o nome dele era Mauro Halfeld, e o Mauro Halfeld estava fazendo, ele sempre falava na área de economia, e como você deveria se colocar no mercado de trabalho e tudo mais, e como as empresas deveriam se portar, e o Mauro Halfeld estava falando verdades sobre o mundo corporativo, e ele utilizando várias frases assim, de que você deve saber se portar no mercado de trabalho, você deve saber como que você fala com o seu superior, você deve saber quais valores você deve defender e quais valores você deve combater dentro do mercado de trabalho. E aí ele termina a frase dele dizendo assim: vocês acham que eu extraí isso de um grande guru da área corporativa, de alguém que escreveu um texto novo a respeito de como ser bem-sucedido no mundo corporativo? A verdade, eu extraí isso da Bíblia, do livro de Provérbios. Ou seja, ele pegou vários provérbios salomônicos e utilizou como se tivesse sido escrito há pouco tempo, para você perceber a importância e a relevância dos escritos salomônicos até os nossos dias. Eclesiastes, que muita gente tem como um livro extremamente pesaroso, um livro extremamente triste, é uma realidade do ser humano. Na verdade, eu costumo dizer que o livro de Eclesiastes ele apresenta o espírito da pessoa que compreendeu o Evangelho. Como assim? Eclesiastes é um livro tão para baixo e o Evangelho é uma coisa tão feliz? Na verdade, se você perceber e estudar bem a história, a estrutura, a poesia de Eclesiastes, você vai ver que aquilo ali é o debruçar, o derramar de um coração que percebeu que todas as coisas que nós fazemos enquanto estamos aqui nessa existência, tem o seu valor limitado. As únicas coisas que têm valor eterno são aquelas que nós fazemos com o nosso Criador. Observarmos os seus preceitos, amá-lo de todo o nosso coração e seguir aquilo que ele nos deixou para seguir. E eu estou falando de Salomão. Qual é o problema? A história narrada no livro dos Reis apresenta um Salomão que cai no final da sua trajetória. O texto é muito claro em dizer, e nós vamos ler agora a partir ali do capítulo 11, versos 1 até o verso 13, quando diz o seguinte: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas.
Uma pausa rápida aqui, você vai lembrar que existe aí essa história a respeito de Salomão das suas 1000 esposas. Ele tinha, na verdade, 700 esposas e 300 que são chamadas de concubinas, que são as servas dessas esposas. E muita gente acha que esse rapaz ele era incrível, ele deveria ter um apetite sexual maravilhoso, mas, na verdade, muitos desses casamentos eram casamentos políticos. Eram casamentos que envolviam acordos e alianças políticas. Então, ele provavelmente tinha, assim, mais de uma esposa com quem ele se relacionava, mas vários desses casamentos eram políticos. Mas qual é o problema que a Bíblia vai apontar com isso aqui? Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou-se com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o introduziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Davi não está livre de críticas no texto bíblico. Aliás, o final do livro de Samuel mostra 2 críticas pesadas ao rei Davi. Mas o que o livro sempre vai apontar é isso aqui. Davi nunca se desviou do relacionamento que ele tinha com o seu Deus. Então, quando a gente fala de comunhão, a gente começa por esse tema. Como tem sido a nossa comunhão com o nosso Deus? Quais valores eu tenho colocado na minha vida que podem atrapalhar a minha comunhão? Que podem me trazer problemas nesse relacionamento com Deus, que podem me fazer desviar do meu caminho. Aqui ele fala muito claramente, né, o texto em hebraico é até interessante, mas a tradução ficou muito boa, diz que ele se apegou amorosamente a uma delas. O que tem levado o meu coração a se apegar amorosamente? São outras mulheres, para o caso dos homens, né? São outros homens no caso das mulheres, são coisas, são elementos, são status sociais, são referências, são posições. O que tem feito o meu coração se apegar amorosamente? E Davi, como exemplo contrário ao seu filho Salomão, nunca deixou que nada disso tomasse o primeiro lugar do seu coração, mas Salomão fez isso. E o texto continua dizendo, olha só, ele seguiu Astarote, a deusa dos sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Moloque é aquela divindade cujo culto era oferecido, em cujo culto eram oferecidos sacrifícios de crianças. E aí você tem esse tipo de culto no meio de Israel, entrando no território de Israel. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Só para vocês saberem, ele está falando do Monte das Oliveiras. O monte onde o Senhor Jesus depois vai subir aos céus. É disso que ele está falando aqui. Também fez altares para os deuses de todas as outras suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifício a eles. E o que o Senhor fez? O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Salomão teve encontros pessoais com Deus. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. O Senhor lhe disse, já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu a minha aliança e os meus decretos, os quais ordenei a você, certamente tirarei de você o reino e darei a um de seus servos. No entanto, por amor a Davi, o seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, por amor de Jerusalém, a cidade que eu escolhi. Então nós estamos vendo aqui que o cenário está montado. O cenário está pronto para essa ruptura, esse movimento de afastamento do povo ali, do Deus de Israel e principalmente dos seus líderes. Aqui é um recado muito importante para você que talvez está numa comunidade de fé, está em liderança,
está numa posição de liderança. Muito cuidado onde o seu coração vai se escorar. Tenha muito cuidado em colocar coisas que atrapalhem o seu relacionamento com Deus. Não deixe que, no caso aqui, como foi o caso de Salomão, relacionamentos externos transformem o seu relacionamento com Deus. E aqui nós temos um cenário pronto, marcado para a tragédia. Deus havia aparecido a Salomão 2 vezes. Não há nenhum relato de que Deus apareceu a Davi. Olha que coisa interessante. Não há nenhum relato em que Davi tenha se encontrado diretamente com Deus. E o coração de Davi estava completamente tomado por seu amor a esse Deus que o sustentava e que o conduzia. Salomão tem esse relato que nós vemos aqui. E aqui há uma informação muito interessante, porque a primeira vez que Deus aparece a Salomão, ele fala com ele: pede-me qualquer coisa que eu te darei. Você quer todos os reinos do mundo? Você quer todas as riquezas do mundo? O que você quiser, qualquer coisa, o que você quiser, eu vou te dar. E Salomão pede sabedoria. E Deus fala para ele: já que você pediu sabedoria, e você não pediu riquezas, nem bens, nem propriedades, nem reinos, nem nada, você vai ter a sabedoria e também os reinos, as propriedades, o dinheiro, os recursos, eu vou dar para você porque você demonstrou fidelidade ao Senhor. Só que no final da vida dele, ele comete esse tipo de erro. Então, qual é o grande problema aqui? O grande problema é que essa contaminação não fica apenas na liderança. Essa contaminação ela não fica apenas na cabeça. Aliás, é muito comum nós vermos em relacionamentos familiares, em relacionamentos entre pessoas, e principalmente relacionamentos onde há uma hierarquia e há uma liderança, a contaminação, vamos dizer assim. Quando o líder é contaminado, quando o chefe é contaminado, tudo vai se escorrendo, vai passando para os demais. Aliás, outro ponto muito importante, talvez você já tenha ouvido falar isso, quando nós vemos no texto bíblico, quando diz que Deus é um Deus que visita o pecado ou a iniquidade do pai nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Mas aí tem um contraponto, ele é um Deus que abençoa até 1000 gerações daqueles que seguem os seus decretos e seguem os seus preceitos. E aí você vai entender isso agora. Quando a gente fala que quando a cabeça está contaminada e começa a contaminar o resto do corpo, é justamente disso que ele está falando. Porque o clã da época, ou seja, quando você tinha o clã familiar, você tinha o patriarca. Só que esse clã não era formado pelo patriarca, a sua esposa e os seus filhos pequenos. E quando esses filhos ficavam mais velhos e casavam-se, saíam da sua casa. Pelo contrário, por isso era tão importante ter filhos homens, porque o filho homem, quando se casava, a esposa dele vinha fazer parte desse clã. Então você tinha o patriarca com a sua esposa ou esposas, você tinha os filhos e os homens, no caso, os casamentos traziam as mulheres para dentro do clã. Então você vê que o clã aumentou. Essas novas famílias que se formaram aqui também tinham filhos, já nós vamos na 3ª geração, patriarca, filhos, netos. Essa geração era a mesma coisa, enquanto o patriarca estava vivo, se eles tivessem filhos, homens, quando esses filhos se casassem, as esposas também vinham para o clã. Então você percebe que o clã ia se tornando pequenos grupos, chegando ao ponto que a gente vê lá no registro de Gênesis, quando Abraão vai resgatar o seu sobrinho Ló, dele ter 318 homens aptos para a batalha dentro da sua própria casa. Era assim que se formava um clã. E aí o que a Bíblia diz? Se eu atacar o cabeça, todo o clã vai sofrer. Então é isso que Deus está falando, não é aquela questão de maldição hereditária que muitas vezes as pessoas querem dizer. Não, como o clã era formado desse jeito, se o cabeça sofre, a 3ª e a 4ª geração também vão sofrer. A punição vem para todos e tem um relato muito claro onde isso acontece. É o relato do famoso Acã. Assim que Israel entra na terra a nação de Israel entra no território de Israel e eles conquistam Jericó, Acã esconde ali um pedaço do despojo que Deus falou que deveria ser queimado completamente
em sacrifício, em holocausto ao Senhor. Acã esconde e Israel sofre. A punição de Acã não cai sobre Acã, cai sobre Acã, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, sobre o seu gado. Todos são eliminados do povo de Israel, porque é a mentalidade da época. E aqui nós temos essa realidade. Quando o próprio rei se envolve com cultos estrangeiros, vai vazar e vai contaminar o resto do povo. E aí Deus dá essa declaração: você vai perder o reino. Você vai perder o reino. Não vou fazer isso. E percebam como Deus é fiel ao que ele diz. Aqueles que me seguem eu abençoo até 1000 gerações. Ele vai dizer o quê? Não vou tirar o reino inteiro da sua mão, Salomão, porque eu amei o seu pai Davi. Eu amo, né? Pelo amor que eu tenho ao seu pai Davi, ele vai ficar ainda com uma tribo. Vai ter uma tribo associada ao nome de Davi, que é a famosa tribo de Judá. E aí o que acontece? Nós vamos entrar na sequência dessa história. Você tem Salomão com toda a sua sabedoria, com todo o seu histórico, se entregando no final da sua vida à idolatria. E aí Salomão vai morrer. Ele não é eterno, ele vai chegar a um ponto em que ele morre e Deus vai executar esse juízo sobre Israel, em especial sobre a casa de Davi, que foi quem cometeu essa atrocidade de abandonar ali o seu relacionamento com o Senhor. E aí vai dizer o texto, já no capítulo 12, a partir do verso 6, de que o filho de Salomão, o famoso Roboão, perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele: como vocês me aconselham a responder esse povo? Eles responderam: se fores hoje um servo deste povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles serão teus servos. Mas respondeu o que o povo? O que o povo tinha pedido? O povo tinha pedido para que Roboão aliviasse a carga dos impostos. O povo virou para Roboão e falou: olha, o seu pai reinou 40 anos e esses 40 anos foram muito pesados em impostos. Por favor, alivie a nossa carga, alivie o nosso jugo, para que a gente possa também prosperar, para que a gente possa também viver. E aí você pode ler os capítulos anteriores ao capítulo 11 que nós lemos, para você entender como que Salomão cresceu e subjugou o povo de Israel durante muito tempo. E aí Roboão rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e estavam servindo, ou seja, Roboão é o filho do rei. Roboão não estava no meio do povo, conhecendo as dificuldades do povo, o sacrifício do povo, mostrando que havia aqui uma falta de comunhão com o povo. Ele não tinha ali contato com a luta e com a dificuldade que esse povo estava passando. Mas com quem ele vai se consultar? Com aqueles jovens que haviam crescido com ele, provavelmente filhos dos líderes de Israel. E aí o que diz? Perguntou-lhes: que conselhos vocês me dão? Como devemos responder a esse povo? Diminui o jugo que teu pai colocou o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: a este povo que te disse, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve, dize: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Ou seja, se vocês estavam achando que estava pesado, a medida é o dedo mínimo. Porque agora vocês vão entender o que vai acontecer com vocês. E aí, lá no final, ele vai dizer o seguinte, a partir do verso 13. Rejeitando o conselho das autoridades de Israel, seguiu o conselho dos jovens e disse: meu pai tornou pesado o seu jugo, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Isso aqui é muito sério. As posições que nós assumimos na nossa vida, elas não são motivo ou não são a oportunidade que nós temos de subir em cima das outras pessoas, de massacrar as outras pessoas. O conselho dos sábios de Israel foi muito importante. Israel está próspero, Israel tem recursos, Israel é um país que é conhecido agora em toda a região, faz negócios com todas as regiões, está estabelecido, tem defesas estabelecidas. Israel tem condições de prosperar aqui nesse lugar, fazendo o seu povo prosperar.
Mas Roboão abandona o conselho dos sábios que serviram seu pai e ouvem os jovens que estavam ao lado dele. O que nos leva ao segundo ponto do orgulho do coração que destrói a comunhão. A quem nós temos dado ouvido? Quem tem sido nosso conselheiro? Quem tem falado aos nossos ouvidos e impactado o nosso coração? Isso vale não apenas para amizades, para pessoas que estão ao nosso redor, mas quem nós temos ouvido, por exemplo, dentro do ambiente teológico? Quem nós temos buscado compreender textos bíblicos? A quem nós temos recorrido? Quem será que tem sido aquela pessoa que eu considero uma referência na interpretação bíblica? Será que eu não estou ouvindo vozes dissonantes ou vozes que não coadunam na interpretação bíblica? Será que eu não estou deixando que conselhos que não vêm da parte de Deus, como esses conselhos dos jovens aqui de Roboão, influenciem a minha atitude, as minhas ações, ao ponto de eu aumentar o jugo daqueles que estão sob a minha tutela, a minha responsabilidade? E isso vale para um leque muito grande de áreas. A gente pode falar isso na área de trabalho, nos nossos colegas de trabalho, naqueles que estão subordinados a nós. Isso vale para as relações familiares, pais com relação a filhos, pessoas mais velhas com relação a pessoas mais jovens. Como que eu tenho desenvolvido os relacionamentos? Como que eu tenho desenvolvido as minhas ações de comunhão? Eu tenho sentido a dor do outro, eu tenho visto a luta do outro, eu tenho buscado ser um sustentáculo, um anteparo de auxílio para a luta do outro? Ou eu simplesmente estou pisando cada vez mais forte no pescoço do meu irmão? Roboão não percebeu isso. Roboão não viu que ele tinha uma oportunidade de ouro para conquistar o coração do povo. E muitas vezes a gente perde essas oportunidades. A gente perde esses momentos porque o nosso orgulho não nos deixa enxergar a dor e a luta do outro. Roboão aqui estava querendo estabelecer um novo paradigma. Roboão estava dizendo assim: esqueçam meu pai, agora quem manda sou eu. E a gente pode incorrer no mesmo erro quando nós não olhamos o coração do nosso irmão, não olhamos a dor do nosso irmão, nós não desenvolvemos laços de comunhão com ele e os vemos apenas como servos, como escravos da nossa própria vontade. É muito provável que Roboão, sendo criado do jeito que ele foi, sendo colocado, tendo à disposição todas as coisas que ele teve na época do seu crescimento, ele possa ter ali imaginado, bom, se o jugo que meu pai colocou sobre o povo fez com que o reino chegasse nessa magnitude, se eu aumentar o jugo, nós vamos ser um império. Nós vamos conquistar as outras nações, nós vamos expandir. Talvez isso estava na cabeça dele. Porque foi assim que outros impérios se estabeleceram. Não é? Nós conhecemos a história, por exemplo, do Egito, que tinha lá os seus escravos. Logo depois aqui vão surgir os assírios com muita força e poderio militar, que subjugavam também as outras nações. Depois dos assírios, os babilônios. Depois dos babilônios vêm os persas, os medo-persas, né? A Média e a Pérsia se juntando ali num império vastíssimo que vai pegar desde lá das montanhas dos Montes Zagros, que é divisa com a Índia, vai invadir toda a península da Anatólia, onde é hoje a Turquia, e vai bater na porta dos gregos lá, querendo atravessar, e vão perder, vão acabar sendo conquistados pelos gregos, mas do lado de cá vão dominar toda a parte do Levante até o Egito. Depois disso vem o Império Grego, depois vem o Império Romano, sempre subjugando os outros povos. Mas a nação de Israel foi chamada para ser diferente. O povo de Israel foi chamado para ser diferente. E Roboão não percebeu isso. Roboão viu o crescimento, a expansão, o domínio como um alvo, como um objetivo em si mesmo. E não aquilo que Deus havia promulgado lá no famoso Monte Horebe, a península, no Monte Sinai, a península do Sinai, como é conhecido,
ainda que haja discussão sobre a sua localização geográfica, aquilo que Deus havia promulgado lá para Moisés, lá está em Êxodo capítulo 19, e o que Moisés ouviu, o povo também ouviu, porque só é depois desse relato de Deus com Moisés que o povo vai pedir: Moisés, por favor, fala com Deus você, e você traz para nós as informações, porque nós temos medo de morrer se Deus falar diretamente conosco. Nós estamos morrendo de medo. E o que Deus falou naquela oportunidade para o povo? Se vocês seguirem os meus preceitos, se vocês obedecerem os meus estatutos, vocês serão para mim um tesouro pessoal e uma nação de sacerdotes. O ponto é esse. Roboão não havia compreendido que a função de Israel no mundo era ser um reino de sacerdotes que levava todas as outras nações ao conhecimento do Deus Criador, do Deus Resgatador e ao conhecimento da sua graça, que estava sendo derramada em favor de Israel e seria derramada em favor de toda a humanidade. Roboão não viu isso. E assim como seu pai se afastou do relacionamento de Deus, ele se afasta do relacionamento com os seus próprios concidadãos, com seus irmãos que estavam ali pedindo um alívio da carga. Qual a consequência? O próprio texto vai nos dizer isso. Olha o que diz ali a partir do verso 16. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei: que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Partam para as suas tendas, ó Israel. Cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para as suas casas. Quanto, porém, aos israelitas que moravam nas cidades de Judá, Roboão continuou como o rei deles. O rei enviou Adonirão, o rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo Israel apedrejou até a morte. Olhe só, o resultado foi a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em uma carruagem e fugir para Jerusalém. Dessa forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permanece até hoje. Quando todos os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a reunião da comunidade e o fizeram rei sobre todo Israel. Somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi. É muito triste o que nós vemos aqui. Uma nação que surgiu de uma promessa. Uma nação que surgiu de um cumprimento de um estatuto de Deus para com seus patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Uma nação que entra no território que Deus havia prometido. Unida, conquista os territórios que Deus havia mandado conquistar. Uma nação que se esquece quem é o Deus que os tirou do Egito e que os entregou à terra. Quando nós perdemos os enlaces de comunhão, quando nós perdemos a relação interpessoal, nós corremos um sério risco de perder a relação com o nosso próprio Criador. É por isso que o orgulho ele tem esse poder destruidor tão forte e tão complicado. Quando o nosso coração está tomado de orgulho, quando nós não conseguimos enxergar o outro como também o alvo da graça de Deus, o alvo do seu amor, enxergamos apenas números, enxergamos apenas possibilidades de lucro, de benefício próprio. Quando nós rompemos os relacionamentos de comunhão, nós também estamos nos afastando do relacionamento com o nosso próprio Deus. E aí você pode pensar, poxa, Deus é vingativo. Deus permitiu que eles se enveredassem por esse caminho e aí depois ele pune Israel de uma forma tão cruel, levando à morte aqui de uma pessoa, e na história que nós vamos ver na sequência do livro dos reis, que é repetida no livro das crônicas, várias outras mortes vão acontecer. Como Deus é vingativo? Deus viu que o povo se afastou dele e deixou eles ao seu próprio caso, e cada um que cuidasse da sua própria vida. Não, não é isso. Deus permitiu que essas coisas acontecessem
para que o povo se voltasse a ele, para que o povo percebesse o desespero que eles estavam entrando e que o povo entendesse que esse Deus não tolerava a idolatria que Salomão havia cometido. Mas o povo nem quis saber. O povo quis seguir os seus próprios caminhos e colocou Jeroboão como rei daqueles que se rebelaram contra Israel. Qual foi a consequência disso? A consequência vai vir a respeito do que acontece no Reino do Norte. A gente vai ter dois reinos, um reino chamado de Israel, que vai ser o reino da maioria, os reinos dos filhos de Israel, que era o famoso Levi, né? Jacó, desculpa. Jacó, que vai receber o nome de Israel, e como a maioria filha de Jacó vai obter esse nome, e como vocês viram aqui no texto, somente Judá, a tribo de Judá, vai permanecer ali fiel a Roboão e à casa de Davi. E aí essa estrutura nova que se divide, o Reino do Norte e o Reino do Sul, ainda tinha uma questão. O povo ainda havia dentro do povo aqueles que queriam adorar o Senhor que os tirou do Egito. O famoso Senhor que tem um nome impronunciável, Yod-Rei, Vav-Rei no hebraico, YHWH, nas traduções que a gente faz na transliteração. Como que eles vão adorar? Jerusalém está em Judá. Jerusalém é a capital de Judá. E aí o que acontece? Jeroboão, não tendo também uma relação de comunhão com esse Deus, Jeroboão vira assim e fala, se eu for deixar esse povo descer a Jerusalém, pode ser que vendo o reino que está estabelecido lá, eles se afeiçoem do reino e queiram voltar a servir o reino de Judá. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma estratégia. Olha o que está dizendo aqui no final do capítulo 12 que nós lemos. A partir do verso 25 diz que Jeroboão fortificou Siquém nos montes de Efraim, onde ele passou a morar. Ele fez um palácio. Lembra que havia um palácio de Davi na cidade de Davi, onde Salomão reformou, fez um incrível pórtico com vários cedros do Líbano e fez uma reforma também, no caso na construção também do templo ali no Monte Moriá. Ele vai para os montes de Efraim, em Siquém, e faz uma fortaleza e passa a morar lá, Jeroboão. Depois saiu e fortificou Peniel, que também tinha sido um lugar de culto em Israel. Jeroboão pensou, o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se este povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e vão voltar para o rei Roboão. Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro. Olha o afastamento das ordenanças de Deus e repetição de erros que já aconteceram lá atrás na história de Israel. Vocês vão lembrar do cenário do bezerro de ouro que Arão faz enquanto o povo está no deserto, justamente no Monte Sinai. Enquanto o povo está lá, Arão faz um bezerro de ouro com os ouros, os brincos, colares de ouros que foram levados do Egito, e depois vai acontecer novamente uma prática igual. Ele faz 2 bezerros de ouro e disse ao povo, vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Mandou pôr um bezerro em Betel, que fica muito próximo da fronteira de Judá, e o outro em Dan, que é lá no norte, no topo do território de Israel da época, para que os povos que estivessem no norte adorassem lá no norte. As tribos que estivessem mais próximas ali da região próxima a Judá adorassem em Betel. E aí ele diz, e isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas, rompendo com a legislação, com aquilo que Moisés havia deixado ordenado. Instituiu uma festa no 15º dia do 8º mês, semelhante à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez isso em Betel, onde sacrificou aos bezerros que havia feito. Também estabeleceu lá sacerdotes nos seus altares idólatras. No 15º dia do 8º mês, data que ele mesmo escolheu, ofereceu sacrifícios no altar que havia construído em Betel. Assim, ele instituiu a festa para os israelitas e foi ao altar para queimar incenso. Muitas vezes a ação que nós vamos tomar para defender o nosso orgulho, ela é fruto do medo.
Aqui o texto vai apresentar isso claramente. Roboão poderia voltar a ser o rei de todo Israel. Então Jeroboão pensa, se eu permitir que eles desçam a Jerusalém, eles vão voltar a adorar o rei, a servir o rei Roboão e vão me matar. E aí Jeroboão tem essa estratégia, uma estratégia que rompe os preceitos, que rompe os estatutos que Deus havia deixado. Quando nós não andamos em comunhão com o nosso Deus e com os nossos irmãos, todas as nossas ações são maculadas. Aquilo que nós vimos lá em Salomão, por conta da prática que ele instituiu, o texto vai apresentar muito claro, o homem mais sábio que havia na sua época, institui altares pagãos e idólatras por toda Jerusalém, ao redor do templo, e faz com que as pessoas sirvam a esses deuses. O seu filho Roboão não rompe com isso. Você já pensou se a primeira ação de Roboão, quando ele assume o reino e fala, vou voltar o meu coração ao meu Deus, o Deus do meu pai, o Deus do meu avô Davi, e rompesse com qualquer prática idólatra, com certeza ele também enxergaria o outro como aquele a quem Deus ama, aquele a quem ele deve amar, e ele serviria os seus irmãos naquele momento. Mas a prática de Roboão não apenas rompeu o relacionamento com as outras tribos que se afastam e vão criar agora esse reino chamado Reino de Israel, enquanto ele vai ficar ali com o reino denominado Reino de Judá, como também a liderança estabelecida em Israel aumentou a prática idólatra. É tão interessante isso que na história dos reis, tanto do Reino do Norte, o Reino de Israel, como do Reino do Sul, o Reino de Judá, você vai ter dois paradigmas que se repetem o tempo todo na narrativa das histórias individuais. É sempre assim, reinou de tal idade a tal idade e fez o que o Senhor reprova de acordo com os feitos de Jeroboão. Ou então fez o que o Senhor aprova de acordo com os feitos de Davi. Eles se tornam os dois paradigmas de reino. O rei que Deus aceita, o rei que Deus aprova, o reino davídico, e o rei que Deus rejeita, que é o reino de Jeroboão. A comunhão, ela tem um poder enorme de reforçar o nosso amor e o nosso relacionamento com o nosso Deus. À medida que nós desenvolvemos um relacionamento saudável com o nosso Deus, nós também conseguimos derramar desse relacionamento com o outro. Mas a consequência de um relacionamento quebrado com as pessoas é um relacionamento quebrado com o nosso Deus. Não há a possibilidade de desenvolver uma adoração genuína e sincera com o Deus que nos salvou, se eu rejeito uma relação genuína e sincera com as pessoas que estão ao meu redor. Por isso, nós não podemos deixar que o orgulho tome o nosso coração. Nós precisamos quebrar esse orgulho diante do nosso Deus. Nós precisamos quebrar esse orgulho baseado no primeiro texto que eu mencionei aqui, que é Filipenses. Como que eu posso ter orgulho de qualquer coisa que eu pense que eu sou ou que eu pense que eu posso fazer? Quando o Senhor da história e da glória, que participa ativamente da criação do universo, se coloca em forma de homem, e não apenas em forma de homem, em forma de servo, sofrendo uma morte, a pior morte da sua época. O Senhor da glória foi servir. Quem sou eu para me orgulhar de qualquer coisa? Que nos nossos relacionamentos de comunhão a gente quebre o nosso orgulho. A gente quebre aquilo que nos amarra a uma autoimagem exagerada, exacerbada, achando que eu domino e posso conquistar todas as coisas. Se nós olharmos a história desses três reis, talvez Salomão pensou isso. Eu sou tão sábio, tão inteligente que eu posso fazer qualquer coisa, eu vou me safar, eu vou me dar bem em qualquer circunstância. E Deus mostrou para ele, quem continua mandando sou eu. Por conta do que você fez, o reino será dividido. Não será na sua geração porque eu amei o seu pai, vai ser na geração do seu filho. E Deus ainda promete para o povo, quando vocês deixarem de cumprir os meus estatutos, vocês vão perder a terra. Os dois reinos se encerraram por conta disso. Não deixe que você seja um agente de punição, de transformação negativa na vida das pessoas. Transforme o seu coração orgulhoso num coração amoroso, num coração que ama a pessoa que está do seu lado, que quer ver o bem dela, que quer servi-la, que quer diminuir o jugo sobre ela. Isso é uma demonstração clara de que o seu relacionamento com seu Deus é muito saudável.
que Ele o abençoe e que você transforme o seu coração de pedra num coração de carne, que pulsa e que vibra com a vitória dos seus irmãos. Um forte abraço. Vamos passar a sacolinha? Não. Na IBNU a gente não entende que este é o caminho. De fato, muita gente, quando pensa em grupos religiosos, imagina, olha, o pessoal está tendo um caminho inadequado de lidar com a questão financeira. E, de fato, lamentavelmente, isso acontece em alguns ambientes. Mas a grande verdade é o seguinte: somos uma comunidade de fé que tem feito diferença na proclamação, no ensino da palavra, no atendimento, acolhimento de pessoas em situação de necessidade, em certas ações de natureza humanitária, missionária, em São Paulo, no Brasil e no mundo. E a gente entende que uma pessoa que é atingido pela graça de Deus e que quer fazer do mundo um lugar melhor a partir do Evangelho, faz isso com os seus recursos também. Doar, contribuir, entregar dízimos, ofertas, é um investimento no reino de Deus que vem da vida de pessoas que são abençoadas e têm um coração generoso na direção da fé. Nós recebemos toda e qualquer doação com esse objetivo e com esse coração fiel e que mostra adoração e amor a Deus. Então, pedimos que você nos ajude e nós queremos agradecer ao Senhor as pessoas amigas da IBNU que fazem parte da nossa comunidade, que querem fazer diferença e gostam de doar e abençoar e fazem isso com alegria. Muito obrigado. Deus abençoe você. Obrigado pela sua presença. Foi muito bom ter você aqui conosco. Nos vemos no próximo domingo. Aproveite durante a semana, entre em nossas redes sociais, no YouTube, Instagram, Facebook. Deus te abençoe.
som da sua voz.